Olá, vou fazer aqui agora para vocês a apresentação do Dance Guardian, que é o filtro de conteúdo que a gente utiliza. A gente utiliza o Squid como servidor de proxy cache e o Dance Guardian como filtro de conteúdo. O Dance Guardian foi feito para ser um filtro de conteúdo, então com isso ele consegue ser mais eficiente para essa tarefa que o Squid ou mesmo que o Squid Guard. Ele é mais flexível, mais fácil de configurar, tem blacklists extremamente eficientes. Vamos lá. A instalação dele é feita manualmente, tá? A gente executa o download do pacote. Eu normalmente faço download do pacote pelo rpm.pbone.net. Baixou a versão mais recente, a versão que estiver lá disponível para a arquitetura do seu servidor. É só rodar o comandinho rpm espaço menos ivh espaço nome do pacote, ou seja, a instalação padrão do rpm. Instalado, a instalação dele fica por padrão em etc Dance Guardian, tá? Aqui eu já estou direto no servidor que está configurado. Então, se eu der um ls aqui, você vai ver um volume muito grande de arquivos de configuração. O arquivo de configuração principal dele é o danceguardian.conf, tá? Que é este arquivinho aqui. Ó. Vamos dar uma olhada nele, dar uma repassada rápida para mostrar para vocês como é que é a estrutura de configuração desse arquivo. danceguardian.conf, tá lá. Bom, a primeira coisa que você tem é o report, tá? O que você quer como é que você quer que ele trabalhe. Aqui a gente está trabalhando no nível 3, né? Access Deny Address é ignorado e HTML Template File para os Deny Reporting, ou seja, para falar para você o que é que ele está negando ou não. O diretório de idiomas dele, padrão, tá, da instalação, a gente não costuma mudar, a gente altera aqui para o idioma português. A gente tem um template próprio também que a gente criou com a imagem de deny e motivos de deny personalizados. Então a gente tem sempre que ter essas pastinhas na mão. Log. Aqui ele te pergunta o que é que você quer que ele logue. Nada, somente o negado, tudo que for baseado em texto ou todas as requisições. Para não ficar um volume muito grande de log, o tamanho do arquivo de log não ficar muito grande, a gente está usando 2, que é o quê? Que é tudo baseado em texto. Se a gente tiver o log somente do negado, a gente não vai conseguir ver, por exemplo, que o usuário acessou um site pornográfico que ainda não está na lista de bloqueio. Não funciona. A gente tem que ver tudo que o usuário acessou. Tá? Até por questões legais também. A gente tem que registrar log de tudo. Aí aqui embaixo vem exceções. Se você quer habilitar ou não exceções. Como é que habilita? Você pode habilitar por usuário, pode habilitar por URL. Você pode ter um usuário, por exemplo, que não gere log dele aqui, que não entre no arquivo de log. A gente mantém ligado isso aqui para alguns sites, alguns usuários que não possam estar entrando no log. Tá? Formato do log, ele tem um formato próprio. Formato CSV, a gente pode estar inclusive importando isso aqui no Excel, ele está trabalhando. Delimitado por tabulação, que também dá para ser importado no Excel, alguns bancos de dados aceitam, tanto CVS quanto esse. Ou o formato de log do Squid. A gente utiliza o 3, ou seja, o formato de log do Squid. Por quê? Porque a gente está aqui com o SARG, que é o gerador de relatórios que a gente utiliza aqui, é o SARG, de relatórios do HTML, fácil de ver, gráfico de uso, é bem completinho. Para que a gente consiga gerar isso, a gente tem que manter ele compatível com o formato do Squid. Localização dos arquivos de log, a gente mantém o padrão, não tem necessidade de alterar. Aqui entra as configurações de proxy. Tá? O primeiro bloquinho aqui, filter IP, é o IP do filtro, ou seja, em qual IP que o Dance Guardian vai estar escutando. A gente coloca o IPzinho da nossa rede local aqui, do servidor, né? IP do servidor que escuta para a rede local, para as estações da rede local estarem acessando o Squid. Depois a porta do filtro, 3328, não é porta padrão, vocês podem ver. Este IP e essa porta é o que será configurado nas estações. Quando você chega na estação, ele pede o IP do proxy. O IP do proxy é o IP do filtro, é esse aqui. E a porta? A porta é essa aqui, que é a porta do filtro. Ah, tá, e como é que fica o Squid aí? O Squid entra aqui, ó. Aqui é o nosso proxy. Como o Squid e o Dance Guardian estão rodando na mesma máquina, a gente mantém o endereço de loopback. Para quê? Para que o Dance Guardian registre o log dos IPs e não
o squid. Caso contrário, o squid vai ficar com um monte de log de IP e o Dance Guardian não vai ficar com nada. E a porta do squid. Então, quem conecta ao squid é o Dance Guardian. O Dance Guardian repassa as solicitações para o squid. A solicitação chega no servidor, o Dance Guardian aplica o filtro de conteúdo, isso pode, isso não pode, o usuário acessa isso, não acessa aquilo. O que for permitido o acesso, ele repassa para o squid, a solicitação. E o squid trabalha e retorna a página para a gente. Aqui está o endereço do acesso negado, né? Esse endereçozinho aqui ele é personalizado, a gente tem o template próprio. Daqui para frente não tem... Ah, tá, sim. A gente tem essa alteração aqui, ó. Filter Groups. Aqui você determina a quantidade de grupos que o Dance Guardian vai ter. O Dance Guardian suporta de 1 a 99 grupos, tá? Excluindo o grupo de instalação padrão. Aqui é o endereço do Filter Group List. Quando você cadastra o usuário, se você quer que o usuário fique em determinado grupo, você vai neste arquivo aqui, Filter Group List, que está neste caminho, e coloca o nome do usuário igual o filtro que ele pertence. Filter 1, Filter 2, Filter 3. Nós estamos com 13 filtros aqui configurados, ou seja, 13 grupos de acesso, cada um podendo acessar determinada coisa. Aqui é o caminho que é utilizado para os sistemas de autenticação do usuário padrão, seria Filter 1. O Filter 1 ele já fica na raiz por padrão, e ele é sempre criado na instalação. Demais filtros você tem que especificar caminhos diferentes. Tá? Você vai ver os arquivinhos, daqui a pouco eu mostro para vocês lá, os arquivinhos. Daqui para frente realmente eu não altero mais nada, não. A gente pode sair. Tá? Aqui você está vendo que você tem vários filtros. Para cada filtro adicional que você coloca no Dance Guardian, o Dance Guardian naquele filter lá, a gente está com 13. Então eu tenho que ter 13 arquivos de filtro. Se eu não tiver esse Dance Guardian F13, quando eu iniciar o Dance Guardian dá erro. Ele fala que não conseguiu localizar o arquivo de filtro. Cada arquivo de filtro desse especifica aonde estão os arquivos que fazem ou o bloqueio ou o acesso, a permissão de acesso para determinado nível de usuário, para determinado arquivo de configuração. Então vamos dar uma olhadinha aqui no VI, no Dance Guardian F1, por exemplo, .conf. Aqui tem o caminho dele, ó, tá vendo? Etc. Dance Guardian Banned Phrase List, ou seja, Banned Phrase List está neste caminho. Exception Phrase, Exception Banned Site. Se eu quiser bloquear algum site para alguém que esteja no Filter 1, é aqui que eu determino, este caminho. Vamos olhar um outro aqui. Dance Guardian F7. Tá vendo aqui que o local já é diferente? Phrase List está em recepção. Então, para mim bloquear uma frase, eu tenho que entrar neste caminho aqui. Ó. Se eu quiser colocar algum outro nível de exceção, eu entro aqui também. O caminho muda. Vendo aqui, Banned URL List. Recepção, Banned URL List. Isso aqui é específico para cada grupo de usuário. Então, todo grupo de usuário que eu colocar no filter 7, que este aqui é o Dance Guardian F7.conf, se eu quiser bloquear alguma coisa, eu entro dentro deste caminho aqui e bloqueio. Ou, se eu quiser liberar alguma coisa para este grupo de usuário, eu entro neste mesmo caminho aqui e libero. Libero baseado em quê? Nos arquivos de configuração. Aqui mesmo eles são autoexplicativos. Banned Site List, ou seja, sites bloqueados. Exception Site List, sites que estão na exceção. Lembrando sempre que o Dance Guardian ele trabalha com o sistema da seguinte forma. O que está na exceção tem prioridade superior ao que está no bloqueio. Se você coloca terra.com.br no bloqueio, não acessa o site. Mas se eu for lá na exceção e colocar terra.com.br, vai acessar o site. Então tem que ter cuidado. Se o site estiver na exceção, não adianta criar regra de bloqueio. Tá ok? Sempre atento aos caminhos. Tá? Se você tiver com dúvida de aonde eu vou colocar o que arquivo é para este grupo de usuário, é só abrir o filtro correspondente. Só abrir o F correspondente. Dance Guardian F1, esse aqui é o F7, F8, F9.
Aí vamos para o arquivo de filtro. Filter Group List. Aqui você vê, já tem escrito aqui nos comentários, o que cada filtro faz. É um apanhado básico aqui do que cada filtro está permitindo. E aqui você determina. Filtro 4, filtro 1, filtro 2, filtro 7, 1, 2, filtro 8. Se você quer fazer um bloqueio para alguém do filtro 8, você vai ver o quê? Você vai ver no F8 dele aqui, ó, DansGuard F8. Vamos abrir aqui para a gente ver. Você vai vir aqui e vai ver qual o caminho que está. Tá? A gente não precisa guardar de cabeça. Está aqui, é só consultar que você já localiza o que você precisa. Existe um sistema que foi colocado aqui, que todos os grupos eles têm um arquivo, dois arquivos na verdade, em comum para bloqueio. Ou seja, o que você coloca de bloqueio nesses arquivos, bloqueia para todos os grupos. Lembrando que, se eu bloquear Facebook no geral, eu posso ir em determinado grupo, por exemplo, F4, e criar lá, colocar lá na exceção. Exceção está acima do bloqueio. Que arquivo que é esse? Ele está aqui dentro da blacklist. São esses dois arquivos aqui, ó, urls.txt e domains.txt. Eles são arquivos grandes, tá? São arquivos de texto puro, mas eles são arquivos grandinhos. Um tem 25 MB, o outro ele está com 21 MB. A gente tem 46 megas aí de regras de bloqueio. Se você der editar o arquivo, por exemplo, domains.txt, você vai ver que aqui a gente coloca domínios inteiros. Tá? Esse domínio inteiro aqui, ele não acessa. O domínio inteiro, ele não acessa. Pode ter barra, qualquer coisa aqui para frente que ele não vai acessar. E o URL? O URL é a URL inteira. Eu tenho que colocar a URL inteirinha aqui. Para que essa distinção? As pessoas elas podem acessar terra.com.br, mas terra.com.br/sexo, /bate-papo, /jogos, não pode. Então eu coloco terra.com.br/jogos aqui no site, aqui na lista de URL bloqueada, e não na lista de site. Mas um site de segment, playboy.com.br, ninguém pode acessar Playboy. Então você coloca lá na parte de site. O site inteiro é bloqueado. Não, mas espera aí, a presidência quer acessar facebook.com, que é proibido para todo mundo. Você vai no filtro da presidência, na parte de exceção de site, e coloca o site que você deseja. Por exemplo, facebook.com. Então a presidência, a partir de agora, tem uma exceção para estar acessando facebook.com. E os demais? Os demais não tem. Tá? Você tem aqui a imagem, que é essa aqui, perdão, transparente.jpg, é esta aqui. É a imagem que fica no bloqueio, o logo da associação. Se houver necessidade de alteração, é só vir aqui e colocar. Tá ok? Para o DansGuardian, acredito que no mais é só as blacklists, os filtros, o arquivo de configuração principal. Bom, fica aí. Uma dicasinha aqui, para a gente ver o que cada usuário está acessando agora em tempo real. Só ir no log do DansGuardian e dar um TIL-F aqui. Tá? Você vai ver o que todo mundo está acessando em tempo real. Você vê que o volume de acesso aqui é um volume grande, né? A gente tem bastante coisa aqui em sequência sendo acessada. No mais é só. Até mais.